Era uma vez um vilão que vivia em um rio chamado Ganges, na Índia. Este vilão atacava as pessoas que se banhavam em más condições de higiene nessas águas durante os festivais hindus. Vinham pessoas de muitos lugares diferentes de toda a Índia, e até mesmo de outros países, como Indonésia, Birmania e China, para participar destes ritos religiosos. E quando voltavam para suas casas, levavam consigo o terrível vilão, que se alojava nos corpos de suas vítimas. O maligno vilão possui um terrível poder chamado cólera, que causava uma diarreia intensa que podia até levar o indivíduo à morte. Em 1817, foi estabelecido o domínio colonial do Império Britânico sobre a Índia, ou Raj Britânico, quando os direitos da Companhia de Comércio das Índias Orientais foram transferidos para a coroa britânica. Assim, o malvado vilão conseguiu ir ainda mais longe, pegando carona com militares ingleses em seus navios para uma série de portos, e a sua disseminação chegou à Europa e ao Oriente Médio, onde até então este vilão era desconhecido. No Cairo, onde o governo britânico se estabeleceu, ocorreu uma das primeiras epidemias de seu terrível poder, e 13% da população deste local foi morta pela cólera. O vilão era muito esperto e aproveitou-se do Raj muçulmano para se estabelecer em Meca e Medina, locais onde as peregrinações religiosas muçulmanas permitiam concentrações suficientes de seres humanos para se dar a cadeia de transmissão da epidemia, assim como nas cidades grandes da Europa. Até o início do século XIX, a cólera se limitava apenas à Ásia, considerado o lar da enfermidade, e era vista apenas como curiosidade pelos europeus. A Europa só tomou conhecimento da doença durante a primeira pandemia, de 1817 a 1823, graças ao quadro desolador da Rússia, que fez os europeus suspeitarem da queda das suas cidadelas, que eles pensavam estarem fortemente guardadas por vigorosos regulamentos sanitários. A segunda pandemia foi de 1829 a 1851. Somente na Rússia, de 1829 a 1831, a cólera ceifou a vida de 290 mil pessoas, alastrando-se pela Polônia em razão da guerra entre os dois países. A movimentação das tropas produziu vítimas da cólera na França, que perdeu 13 mil pessoas neste período. Não se deve esquecer que as revoluções liberais varriam a Europa de 1830 a 1848, e onde a revolta se fazia presente, a cólera se alastrava, exacerbando tensões e comprometendo as condições de vida. Logo, a Europa estava tomada pelo flagelo. Em 1833, esse vilão conseguiu chegar à América, atacando Estados Unidos, México, Peru e Chile, tornando-se um malvado global. Na época, o controle da pandemia era impossível, pois se desconhecia a forma de propagação da doença. Foi no decorrer dessa pandemia que o médico inglês John Snow, em 1849, demonstrou que a cólera era contraída bebendo água contaminada por fezes de pessoas doentes. Mas, na época, seus resultados não foram conhecidos pela medicina. Durante o século XIX, surgiram abruptamente várias epidemias nas cidades europeias, matando milhares de seres humanos em Londres, Paris, Lisboa e outras grandes cidades. Uma dessas epidemias em Londres, em 1854, durante a terceira pandemia, de 1852 a 1860, levou ao estabelecimento das primeiras medidas de saúde pública, após a constatação de John Snow, que poços contaminados estavam na origem da doença. O já conhecido malvado com seu terrível poder a cólera chegou ao Brasil em 1855, em Belém do Grão-Pará, vindo de uma embarcação portuguesa que atracou no porto da cidade no dia 14 de maio, trazendo colonos
procedentes da cidade do Porto, região do Douro, em Portugal, cujas imediações eram assoladas pela doença. Era o início da saga brasileira. Do Pará, a epidemia atingiu a Bahia em junho de 1855 e em julho chegou ao Rio de Janeiro, capital do Império, para desespero da corte. Houve ocorrências também em Pernambuco e no Ceará, em 1861 e 1862. A quarta pandemia, de 1863 a 1875, foi considerada catastrófica, pois em alguns lugares a mortalidade assumiu índices alarmantes. A Índia contou 360 mil mortos e na Europa eles chegaram a 450 mil. A epidemia chegou ao Brasil no final dos anos de 1860, atingindo em 1867 o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, onde fez tantas vítimas quanto a Guerra do Paraguai, cujas baixas chegaram a 100 homens por dia. Os registros indicam que 4 mil pessoas adoeceram e 1.000 foram mortos. A quinta pandemia, de 1881 a 1896, afetou Europa, Ásia, África e as Américas. Mas esse terrível vilão permanecia no anonimato, até que, em 1883, o microbiologista Robert Koch conseguiu identificá-lo. Ele é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa, móvel e possui a forma de uma vírgula, chamado de Vibrio cholerae. A transmissão do Vibrio cholerae é fecal-oral e se dá através da água e de alimentos contaminados pelas fezes ou pela manipulação de alimentos por pessoas infectadas, sejam elas sintomáticas ou não. Apenas 10% das pessoas afetadas desenvolve o quadro sintomático. Os pacientes liberam os vibriões em suas fezes por cerca de 20 dias, causando diarreias agudas de aspecto semelhante à água de arroz, vômitos e, em casos mais acentuados, cãibras, perdas de peso intenso e olhos turvos. Esse terrível malfeitor afeta principalmente locais onde o saneamento básico é precário. A bactéria sobrevive por até 5 dias em temperatura ambiente e é resistente ao congelamento. No ambiente marinho, vive bem em temperaturas entre 10 e 30 graus Celsius. Assim, a fervura ou cloração de água e alimentos antes de sua ingestão e evitar o uso de gelos em bebidas, salvo quando este estiver com água tratada, são algumas das principais medidas para impedir a manifestação da doença. Para derrotar esse vilão, o tratamento imediato é o soro fisiológico ou soro caseiro, para repor a água e os sais minerais perdidos. Uma pitadinha de sal, meia xícara de açúcar e meio litro de água tratada. No hospital é administrado de emergência por via intravenosa solução salina. A causa é adicionalmente eliminada com doses de antibiótico. Durante a quinta pandemia, em 1894, há registro de acometidos pela cólera em São Paulo, mas durante a sexta pandemia, em 1899 até 1923, o continente americano não foi devastado. Na Arábia, a cólera foi endêmica até o século XX, matando inúmeros peregrinos. Foi aí que surgiu o biótipo L-Tor, uma estirpe de Vibrio cholerae, de menor virulência que possui alta capacidade de permanecer no meio ambiente como um organismo de vida livre, substituindo o biótipo clássico rapidamente e dando início à sétima pandemia. A sétima pandemia teve início em 1961, a partir de um foco endêmico na Indonésia, e o fluxo migratório espalhou a enfermidade pela Ásia, alcançou a Europa Oriental, passando a Península Ibérica e avançando pelo norte da África. Desde a década de 1960, a difusão da cólera era extensa,
mas a forma epidêmica não se havia manifestado na América Latina até janeiro de 1991, quando eclodiu no Peru. Daí, para a chegada ao Brasil, foi uma questão de meses, pois em abril os primeiros casos foram registrados no Acre. Em Belém, a epidemia chegava em 14 de novembro de 1991, quando o primeiro paciente foi internado no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Em 1992, o estado do Rio de Janeiro registra o primeiro caso da doença. No ano de 1993, foram notificados 268 casos, caracterizando a presença de uma epidemia no estado, que se prolongou até o ano de 1994, com 78 casos. Embora desde este período não tenha sido registrado mais casos da doença no Rio de Janeiro, a cólera continua endêmica em alguns estados da região Nordeste. É uma pena dizer, mas o Brasil continua a conviver com males que deveriam ter sido riscados do mapa há muito tempo. A cólera e outras doenças infectos contagiosas e parasitárias nos estados do Norte e Nordeste mostram que o país ainda não consegue eliminar males típicos do terceiro mundo por causa da falta de saneamento básico e higiene pessoal. Assim, esses males atingem principalmente as classes de baixa renda. Até o final de 1992, todos os estados do Nordeste foram atingidos, tendo sido registrado ainda um caso autóctone no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Em 1994, a cólera continuou em franca expansão, com registro de 51.324 casos, sendo 49.276 na região Nordeste. Em 2001, foram confirmados no Brasil 7 casos de cólera, todos na região Nordeste. Em 2002 e 2003, embora não tenha sido confirmado nenhum caso de cólera no país, o Vibrio cholerae foi isolado de amostras ambientais coletadas em municípios dos estados de Alagoas e Pernambuco. Em 2004 e 2005, a cólera recrudesceu no país, com a confirmação de 21 casos e 5 casos autóctones. Todos os casos eram procedentes do estado de Pernambuco. Em 2006, foi detectado no Distrito Federal um caso importado cólera procedente de Angola, sem haver transmissão autóctone. Desde então, não tem havido ocorrência de casos de cólera no país. Porém, a pandemia da cólera continua e entre outubro e dezembro de 2010 foram confirmados mais de 100 mil casos e 2 mil óbitos num surto de cólera no Haiti, obrigando as autoridades brasileiras a sempre estarem alertas a imigrantes e imigrantes de áreas de risco, que possam trazer essa doença de volta ao nosso país. Existe uma vacina contra a cólera. Disponibilizamos no mercado nas opções oral e injetável, que é recomendada pela OMS para aplicação em viajantes com destinos a áreas onde ocorre casos de cólera, mas não é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, uma vez que apresenta baixa eficácia e curta duração de imunidade.